começar, vou fazer essa fala de abertura para dar início não só à nossa atividade de hoje, mas também à rede, né? A primeira atividade da nossa rede. Então, para começar, eu peço licença à nossa espiritualidade, que vai ser muito citada e convocada aqui em seus mais diversos nomes, né? Peço licença aos orixás, aos voduns, inquices, encantados, todas as forças aí derivadas do sagrado que nos conduziram até aqui, agora. Peço as bênçãos também de forma muito especial a Exu, a Oxum, Obatalá, Orumilá, Xangô, que estão na centralidade da constituição dessa rede e principalmente desse primeiro encontro. Peço as bênçãos também dos nossos ancestrais, de todas as pessoas que vieram antes de nós e que eu tenho certeza também já se cruzaram em outros caminhos aí para trás. Peço a bênção aos mais velhos aqui presentes. Nós temos a honra da presença de pessoas realmente muito destacadas, né, dentro do assunto que a gente vai abordar. Isso é uma enorme honra para todos nós. Quero agradecer profundamente a presença de todos vocês. Esse encontro é muito especial para mim, porque ele é a primeira forma concreta de uma visão, né? Mas hoje não é exatamente o começo, já vinha acontecendo aí muita conversa, muita articulação, muito uso positivo desse boca a boca da internet para a gente se conectar. E esse encontro aqui é só mais um avanço natural, uma forma um pouco mais estruturada, mais estratégica do que a gente já vinha fazendo, né? Eu acho muito importante dizer que não é por um acaso que a primeira atividade dessa rede vai ser justamente uma conversa entre o Xangô de Alagoas e o Batuque do Rio Grande do Sul. Tem um sentido aí muito profundo na existência dessas duas coleções que a gente vai ver hoje, que vai muito além também do modo violento que essas duas coleções foram formadas enquanto coleção de museu, né? Tem a ver aí com a história das nossas práticas espirituais africanas no Brasil, tem a ver com os fundamentos, né? Coisas que a gente vai falar, ver ou tomar conhecimento aqui hoje. Então, eu estou tomando esses minutos para fazer essa fala de abertura, porque hoje não é o dia que essa rede nasce, de fato, mas é o dia que a gente está tecendo junto aí um dos nós que amarram várias dessas pontas de outras redes, e esse grande nó recebeu o nome de COPF. COPF é uma sigla, né? Significa Knowledge Out of Place Forum, que em inglês quer dizer Fórum do Conhecimento Fora do Lugar. Mas a palavra Kopf também significa cabeça em alemão. Então a gente está falando aqui de uma cabeça fora do lugar. E isso para o axé significa muitas e muitas coisas, né? Essa imagem de uma cabeça fora do lugar, ela me acompanha de muitos jeitos. E ela abriu para mim uma série de perguntas que eu tenho tentado responder já há algum tempo, né? Por que que essa cabeça está fora do lugar? Quem tirou ela do lugar? Como que fica um corpo sem cabeça? Como podemos voltar as coisas para os seus devidos lugares? E aí, em muitos níveis, né? Então, talvez uma das coisas mais importantes para mim foi entender que, ou tem sido, né, esse processo de entender que essa ideia de fora do lugar, ela nasce de um conflito muito profundo entre dois modos de entender o mundo. E aí eu vou falar um pouco dessa lógica europeia, né, que é a estrutura que os museus, onde estão os itens das duas coleções que a gente vai falar aqui hoje, estão, né? E é uma lógica muito forte, que é a lógica do ou. Uma coisa é isso ou aquilo. Ou é de uma categoria ou é de outra. Ou está nesse departamento, nessa estante, nessa caixa, ou está em outra. Tem sempre uma definição que separa as coisas. E foi aí que eu comecei a perceber que a experiência africano-brasileira não cabe nessa lógica do ou, né? O africano brasileiro é uma condição e. E é por isso mesmo que eu prefiro falar africano brasileiro ao invés de afro-brasileiro, porque africano brasileiro não reduz a parte africano a um qualificador do tipo de brasileiro que a gente está falando, né? Nós somos africanos e brasileiros. Africanos por origem, por filiação, por reverência, sobretudo. Brasileiros por uma situação geográfica que foi imposta, resultado da colonialidade. E aqui eu estou falando de uma coisa que ultrapassa a raça, mas não desconsidera ela, não, viu?
Muito pelo contrário, ser preto e ou ser branco tem tudo a ver com isso, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui nessa fala de abertura. O que eu quero trazer aqui é que o africano brasileiro não é ou iorubá, ou fon, ou banto, ou caboclo. Ele é tudo isso. Nós somos o povo do e não do ou. E a gente tem outros exemplos, né? A capoeira é dança ou luta? É dança e luta. O samba é reza ou festa? É reza e festa. E aí o gringo fica maluco, porque ele não entende, ele quer saber quando é que é festa e quando é que é reza. E isso é da mesma forma, né? Os nomes que a gente dá para as nossas práticas, seja ela candomblé, umbanda, xangô, tambor de mina, batuque, xambá, macumba, corimba, congada, jongo, enfim. Todos esses nomes, eles nunca significam uma coisa ou outra. É sempre uma multitude de coisas que está ali dentro. Muitas vezes nem tem limites definidos entre um e outro, né? Há cerca de 2 anos, uma pergunta começou a me perseguir de maneira muito incômoda. Ela acabou se tornando a minha pergunta de pesquisa, acadêmica, no caso. Por que existem tantos patrimônios indígenas brasileiros nos museus alemães e tão poucos patrimônios africano-brasileiros? E essa pergunta, ela me coloca, né, diante de vários problemas ao mesmo tempo. Primeiro que ela me confronta com a própria formação da sociedade brasileira, algo que todos nós aqui na sala entendemos, né, profundamente porque vivemos, mas não é fácil de explicar para quem é de fora do Brasil. Essa coisa da separação, da hierarquização entre o nativo e o trazido de fora, o puro, né, nessa lógica europeia, e o híbrido, quando na verdade as nossas histórias são muito semelhantes e também muito diferentes ao mesmo tempo, né? Falando aí dos afro-brasileiros e dos indígenas. E essa pergunta também me confrontava muito diretamente com o racismo, no seu sentido mais primeiro ali, das categorias raciais mesmo, hierarquizadas, da qual os alemães tiveram uma participação estruturante, né, inclusive. Mas como é que eu poderia responder para mim mesma nessa pesquisa o porquê que existiam mais coisas indígenas do que africano-brasileiras, se eu sequer conseguia encontrar a categoria afro-brasileiro fora do Brasil? E aí as outras perguntas vinham vindo, né? A história indígena do Brasil, ela está separada da história africana? As culturas coletadas pelos colonizadores eram ou indígenas ou africanas, ou elas só foram classificadas dessa forma? E foi aí que eu comecei a entender o africano brasileiro justamente como esse E. Nós somos africanos por origem e brasileiros por geografia. Lembrando que esse nós que eu estou falando aqui se refere aos africanos brasileiros, não a todos os brasileiros, né? Nós, africanos brasileiros, temos uma existência múltipla, que é muitas vezes ambígua, atravessada por misturas, deslocamentos, reinvenções, sem um único território de referência. E essa ambiguidade, ela fica sem lugar nas categorias coloniais europeias, que também se expressam nos museus. Porque dentro dessa lógica, as coisas africanas pertencem ao continente africano. Existe o departamento África. As coisas das Américas pertencem aos povos indígenas originários. Mas e nós? Aonde nós estamos no museu? Então, perceber que o buraco era muito mais embaixo me fez entender que não dava para fazer esse caminho sozinha, pelo menos não aqui fora do Brasil. Ficaria muito frágil, né? Eu falando só e ninguém entendendo. As pessoas aqui não têm como entender do que é que eu estou falando. Nós precisamos ser muitos falando da mesma coisa, ainda que de pontos diferentes, mas convergentes, né? Porque a gente precisa entrar numa disputa para ter de volta as nossas coisas. É preciso ser uma rede. Eu e fulano e Beltrano e Cicrano e acadêmico e mãe de santo e jurista e museólogo e ministro e historiador, etc, 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 senão não se sustenta. Mas infelizmente, ao longo do caminho a gente encontra muitas vezes essas pessoas do ou, né? Ou sou eu fazendo ou não presta. Ou faz desse jeito ou tá errado. Ou é o meu grupo ou não é grupo nenhum. Ou é acadêmico ou não tem legitimidade. Ou é só com lideranças de terreiro ou não tem legitimidade. Então, na minha visão, a COP surge justamente a partir dessa necessidade do e.
E eu faço, e outras pessoas também fazem, e a gente precisa se ver fazendo, né? Eu sou uma Yaloxum e eu também sou acadêmica. Eu pesquiso a colonialidade da formação dessas coleções europeias, mas eu também estudo a ciência oracular de Ifá, né? Quem acha que a gente não estuda o axé é porque não conhece o axé. A gente está o tempo todo estudando. Então, sim, essa é uma rede de pesquisadores, alguns acadêmicos, outros religiosos, outros artísticos, outros políticos, e a maioria de nós é uma coisa e outra coisa e outra coisa. Então, esse primeiro encontro, ele está acontecendo fechado, só com a gente aqui, porque a ideia é possibilitar esse desenho das alianças estratégicas, né, que talvez não convenham aí serem discutidas publicamente desde o início. Mas, ao mesmo tempo, essa articulação ela precisa ser tornada visível, porque ela é de interesse público, né? É importante que se saiba que essas conexões, que essas conversas estão acontecendo e que haja também expectativas de frutos para essa semeadura que a gente começa a fazer aqui agora. E não dá para abrir mão de ter a academia dentro da rede, porque ela é um instrumento fundamental para o acesso aos museus. As instituições que estão com as nossas coisas, elas exigem de nós uma chancela acadêmica para o acesso aos inventários, aos depósitos, aos bastidores das coleções. Eu não sou atendida quando eu chego lá como sacerdotisa, pertencente ao mesmo grupo cultural daqueles objetos. Mas se eu chego como doutoranda, com a pesquisa X, orientada pela pessoa Y, na Universidade Z, eles me deixam entrar. Muitas vezes, mesmo assim, depois, né, de insistir muito. Então, assim, é um processo. E nós ainda somos poucas pessoas interessadas nas coleções afro-brasileiras fora do Brasil, né? E nós somos menos ainda as pessoas que reúnem uma combinação muito específica de condições. Sermos do axé, ou pelo menos reconhecermos aí os códigos das nossas culturas, conseguimos identificar os objetos, mesmo quando eles estão classificados de forma equivocada, termos acesso de um passaporte, de um visto, um recurso financeiro para o deslocamento, um recurso linguístico para a tratativa ali com a instituição, e ainda por cima, né, ter a titulação acadêmica que a instituição exige para legitimar a nossa entrada nesses espaços. Então, tem muitas camadas de colonialidade para a gente vencer aqui. E seria maravilhoso se pudéssemos ser apenas pessoas de origem afro-brasileira interessadas e habilitadas para tudo isso. Mas a gente sabe, né, que a condição diaspórica exige que a gente, ó, corra muito na vida só para chegar ali no zero. Então, como ainda não existe igualdade de acesso das pessoas negras em relação às pessoas de origem europeia no Brasil, para cumprir esses requisitos todos, não dá para caminhar sozinho. A gente tem que fazer uma rede e precisa de uma sustentação coletiva. Eu quero deixar aqui o meu profundo agradecimento à professora Benedicte Savoy, que é a minha orientadora de doutorado, a chefe do Departamento de História da Arte Moderna, né, onde a COP está hoje abrigada, na TU Berlim, porque ela me deu um voto de confiança que é muito raro, especialmente aqui, o de permitir que eu começasse a estruturar uma coisa que não cabe completamente nos formatos institucionais tradicionais, né? Não é um projeto de simpósio ou de congresso, não é um grupo de pesquisa acadêmica unificada, não está nascendo a partir de um edital, de um financiamento, de uma estrutura formal prévia. Está acontecendo em português, que é uma língua que ninguém mais no departamento fala. E ele nasce primeiro como articulação, né? Então, assim, eu não tenho uma bolsa, eu não estou recebendo dinheiro nenhum de ninguém para fazer isso aqui acontecer. Vocês também estão todos aqui de forma voluntária, cedendo de forma muito generosa o recurso mais valioso que a gente tem, que é o tempo para essa troca. E por isso eu sou muito, muito, muito grata pela disponibilidade de vocês. E a atividade de hoje ela vai reaproximar aí histórias que estão marcadas por um mesmo tipo de violência colonial, policial e museológica. E, infelizmente, não são aí casos isolados, né? Temos muitas outras coleções que foram formadas a partir dessa mesma lógica de repressão, de saque e de deslocamento. Então, hoje a gente vai ouvir a coleção Perseverança, de Alagoas, marcada pela violência do Quebra de Xangô, de 1912, que é um dos episódios aí mais brutais do racismo religioso que a gente tem na nossa história. E vamos ouvir também a coleção Batuque, formada por objetos sagrados que foram retirados de terreiros do Rio Grande do Sul e enviados para a Alemanha em 1880.
Essas coleções elas vão falar através da boca das pessoas envolvidas no trabalho de desembolar aí esses fios, abrir os caminhos para o retorno desse patrimônio para suas comunidades. E eu vou estar aqui principalmente como mediadora desse espaço, né, tentando ajudar na circulação das experiências, das memórias, das estratégias que muitas vezes ficam aí isoladas uma das outras. Porque uma das violências mais profundas da colonialidade talvez tenha sido justamente produzir essa separação, né? Fazer parecer que cada coleção é um caso isolado, que cada comunidade é uma, que cada luta precisa recomeçar tudo do zero. Como se o batuque não tivesse nada a ver com Xangô e o candomblé fosse uma outra coisa, completamente diferente, né? Então, o meu desejo é que encontros como esse e muitos outros que vão vir ajudem a gente a reatar alguns desses fios interrompidos, né? E aí, encerrando a minha abertura, eu quero reforçar alguns combinados, né, práticos, assim, antes da gente começar. Como a gente já falou antes, essa conversa está sendo gravada. A ideia é depois fazer uma legendagem em outros idiomas para que tenha essa circulação internacional dessas discussões, mas eu quero deixar declarado aqui que essa circulação ela vai ser feita com muito cuidado e com muita responsabilidade, e eu pessoalmente me encarrego de tomar esse cuidado. Se em algum momento alguém aqui sentir que determinada fala não deve circular na gravação, ou que algum trecho, né, toque em alguma coisa sensível para ir para público, isso vai ser respeitado e a gente vai remover da gravação, não tem problema. Por fim, né, a gente do Axé tem essa coisa muito forte, né, a ideia do alinhamento. Alinhamento de Ori com o caminho, com o propósito. E eu desejo profundamente que essa rede consiga permanecer alinhada com seu propósito de construção coletiva, porque a colonialidade, que aqui eu vou colocar também como sinônimo de branquitude, tem um poder de captura muito grande. Então, eu queria convocar todas as pessoas que se aproximarem da COP, que estão aqui e que vão se aproximar no futuro, a ajudarem a circular, a ajudarem a cuidar para que ela permaneça sempre nessa chave do E, um espaço de adição, de multiplicação, de construção coletiva, mas também de forma estratégica e estruturada para que a gente não perca o fio da meada, né? E para que isso reverta em benefício coletivo para as populações afro-brasileiras e não individuais, né? Eu sempre gosto de imaginar que uma rede é um conjunto infinito de encruzilhadas, né? Todos os pontos, com todas essas possibilidades de caminho existindo ao mesmo tempo. Então, eu vou encerrar rogando mais uma vez pelas bênçãos de Exu, as bênçãos de Boboirê, do Obará, que é o que rege a existência da COP. Vejam só como são as coisas. Desculpa por ter me alongado demais nessa introdução. Eu vou abrir, então, para a primeira coleção apresentar. Peço sempre que, antes de começar a falar, cada pessoa se identifique, se apresente aí da forma que preferir. Todos nós recebemos a lista, né, com os nomes, as biografias, os contatos de todos, para facilitar a referência de quem é quem. As duas coleções vão se apresentar aí em sequência e os participantes que quiserem ir anotando perguntas aí no chat, fiquem à vontade que depois das apresentações a gente vai ter aí perto de 1 hora de conversa livre, podendo ser mais para quem puder ficar mais, né? Muito grata e eu chamo agora a coleção Perseverança. O palco é de vocês.